Com passagens importantes em empresas globais, ela foi a primeira mulher a ter um cargo de liderança no setor de alumínio no Brasil. Vamos falar agora com Janaína Donas, presidente da Aval. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso show business. É um prazer recebê-la aqui. Primeira pergunta, e a óbvia, né, gente? Qual é o impacto dessa taxação americana sobre a indústria brasileira de alumínio? Bom, primeiramente, obrigada, Sônia, por me receber, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui também. Bom, o impacto das medidas do governo americano de sobretaxar as importações, não só do Brasil, mas obviamente o Brasil ele tá, de alumínio, ela nos impacta primeiramente na parte de acesso ao mercado americano. Na medida em que a gente começa, essa sobretaxa, ela se torna praticamente inviável para que a gente possa conseguir competir de maneira igual e acessar o mercado americano. Quanto por cento da nossa produção é exportada para os Estados Unidos? A gente tem uma representatividade, embora nós sejamos pequenos em relação à pauta de importação americana, a gente deva representar aí em torno de 1% da pauta americana de importações, mas eles representam 16,8%. 16? Exatamente, 16,8% da nossa pauta de exportações para o mercado americano desse tipo de produto, que é um produto que a gente chama de maior valor agregado. Tá? A gente tem outros itens da nossa pauta da cadeia do alumínio, por exemplo, a alumina, mas esses produtos não são hoje objetos. Não são taxados, nem a bauxita, né? Nem a bauxita, nem a bauxita. Agora, a primeira coisa que vocês fizeram foi mapear o que vai acontecer, vocês estão procurando outros mercados. Como é que a indústria brasileira vai se comportar, visto essa barreirinha de 25%? Nós fizemos, assim que a medida foi anunciada, havia, obviamente, uma expectativa desde a campanha de que ele pudesse fazer uma revisão. É importante a gente observar que no seu primeiro mandato já havia sido aplicada essa medida, só que na ocasião com uma sobretaxa de 10%. E que essa medida, apesar de ter sido aplicada no seu primeiro mandato, ela continuou no mandato do presidente Biden. Então, não houve uma restrição, uma flexibilidade durante o governo. Tá? Então, com 10%, estava todo mundo feliz. Não é que estávamos Pelo felizes. Pelo menos o brasileiro. Não é que estávamos felizes. Nunca estivemos felizes com a cota, porque você já tem um imposto de importação. Então, e o imposto de importação é justamente, ele serve para você obter uma situação de equilíbrio entre produto nacional e importado, e ele estava equilibrado. Então, 10% é uma sobretaxa, vinculado aí a uma questão que eles consideram alumínio como aço num setor estratégico, e foi dada a opção de uma negociação por uma cota, né, o que eles chamam de hard cota ou soft cota, ou de você, mas quando você tem o estabelecimento da cota, uma vez que você atingiu essa cota, você tem uma proibição de entrada, uma restrição de entrada. Então, nós preferimos, o setor do alumínio brasileiro preferiu não ter a cota, a gente preferiu manter a sobretaxa, mas manter livre os fluxos de comércio. Então, a gente assumiu o ônus dessa sobretaxa, mas para manter os fluxos de comércio. Vocês conseguiram algum incentivo no Brasil por causa dessa sobretaxa de 10% ou não? A negociação, quem tem o poder de negociar e representar o governo brasileiro, tabelar em nome da indústria brasileira, é o governo brasileiro. Então, são negociações que nós, à época, acompanharam, né? Mas... exatamente, nós iniciamos e conversamos e tratamos diretamente com o governo brasileiro e eles nos consultaram, mas é uma negociação que é feita de país para país. Houve a possibilidade, aí depois foram estabelecidos mecanismos de exceção. Então, esses mecanismos de exceções, eles poderiam ser feitos ou por país ou de acordo com o produto. E aí, normalmente, existia a possibilidade de ingresso ao mercado americano através dessas exceções pedidas pelos próprios importadores americanos. Se interessassem os americanos, exato. Vocês continuam. Normalmente não existe produção nacional ou o produto tem uma qualidade maior, eles entravam com esse pedido e aí era concedido essa exceção. Com a nova medida, os 10%
foram elevados a 25%, não tem mecanismo de exceção, nem de cota, soft cota, hard cota, exceção por produto, e isso torna, obviamente, a competitividade do nosso acesso a um produto, os 10%, ainda que a gente possa questionar se ele está equilibrado ou não, 25% realmente tem um impacto já bem maior para a nossa cadeia. E o que vocês estão planejando até o final do ano? Como é que vão ficar essas exportações? O que provavelmente vai acontecer é um deslocamento ou uma tentativa de deslocamento ou para o atendimento do próprio mercado nacional ou para outros destinos, outros mercados. Vocês estão mapeando já? Estamos mapeando, isso aí obviamente, muito individual de cada empresa, essa busca. Essa situação americana ela vai gerar, obviamente, um deslocamento não só dos fluxos comerciais, mas também das cadeias de produção. Então, isso deve gerar um deslocamento de investimentos em função dessa barreira tarifária. Então, no momento de muita incerteza, de tentar entender. Foram incluídos produtos novos nessa sobretaxa, além daqueles que já estavam. Então, você teve não só um aumento... Exatamente. Além do aumento de alíquota, você também teve uma ampliação de produtos e você tem o que eles chamam de produtos derivados de alumínio. Então, por exemplo, um ar-condicionado, um veículo, que é um produto acabado, que ele tem outras partes, outros componentes que não só alumínio, ele vai ser sobretaxado no volume proporcional a que ele tiver de alumínio. E de aço também, né, que são os objetos ali da seção 232. Agora, isso já está implantado? Eles já mapearam tudo isso? Já está funcionando? As taxas americanas já estão estabelecidas? Elas já estão em vigor. A medida foi anunciada no início de março, deve ter sido, entrou em vigor, se não me engano, no dia 12 de março, elas já estão em vigor, e aí nós tivemos agora, em abril, um novo anúncio de alíquotas que eles chamam de reciprocidade. Tá? Que não estão vinculadas à seção 232, porque a seção 232 ela tem um alvo específico que ela está vinculada aí para o segmento de alumínio e aço, e a de reciprocidade abrange um universo bem maior de produtos. E aí você tem uma sobretaxa adicional de 10%. Janaína, muito se fala que, enfim, a maneira Trump de ser, ele sobretaxou no top todos. Não só alumínio, mas tudo que existe no mundo. E que essas negociações vão começar a avaliar as consequências, não consequências, etc. E tal. Ele foi para o máximo para poder chegar ao meio. Vocês têm conversado com o governo brasileiro? Já existe uma equipe nesse tema, dando continuação a essa batalha? Espero que gloriosa, porque, nossa... É uma batalha que a gente ainda tem muita incerteza, mas o diálogo com o governo ele está estabelecido, inclusive antes mesmo do anúncio, quando havia a expectativa de que pudesse vir uma nova rodada. No dia seguinte já havia uma equipe ministerial aí envolvendo vários ministérios, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério das Relações Exteriores, Fazenda. Então existe uma equipe que está conversando com os setores e que também está conversando com as autoridades americanas, né? Para tentar entender aí... O importador americano, ele não tem aí um leque de opções para fazer alguma pressão sobre o governo americano para flexibilizar esses 25%? Devem ter, né? Sim, a gente está acompanhando movimentos, inclusive, das nossas contrapartes que estão apelando a uma sensibilidade, porque o governo americano ele ainda é dependente de importação, obviamente que ele tem os parceiros preferenciais, e um dos parceiros preferenciais, por exemplo, é o Canadá. Na primeira versão da seção 232, o Canadá recebeu também a cota, mas depois eles conseguiram uma excepcionalidade. E agora eles não estão. Então, se você considerar que 2/3 do alumínio consumido nos Estados Unidos provém do Canadá, isso está gerando uma série de preocupação entre os próprios produtores nacionais, os consumidores de alumínio, de vários segmentos, de que forma que isso vai ser suprido. O Canadá, por exemplo, ele é sobretaxado hoje ou não?
Como é que está a situação? Hoje ele está no mesmo nível, patamar de tratamento que todos nós. Ele está sendo sobretaxado. 25%. 25% também. E... Então, isso está gerando muita preocupação dentro da própria indústria americana, que consome produtos de alumínio e que precisam dele para sua transformação. Então, qual é a chance dessa sobretaxa sobreviver? Se o Canadá exporta 60% do que os Estados Unidos importa de alumínio é do Canadá. Ele vai quebrar a indústria americana? Eles estão investindo, assim, a gente tem que olhar os movimentos que eles estão fazendo, porque não é só uma questão comercial, isso claramente existe aí uma preocupação do governo americano, que em alguma medida é legítima, né? É uma preocupação que, inclusive, a gente guarda muitos elementos comuns aqui dentro quando a gente considera a trajetória da indústria do alumínio no Brasil, que é uma tentativa de responder a um processo de desindustrialização que está acontecendo nos Estados Unidos, que aconteceu no Brasil, que está acontecendo também em outras partes do mundo. Agora, a importação de bauxita e alumina, eles não taxaram. Não sobretaxaram. Se a indústria americana quiser importar esse produto, ela vai ter condições de produzir o que hoje o Canadá exporta para os Estados Unidos, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Ele hoje não tem ele não tem uma capacidade instalada. Não tem. Para produzir alumínio primário, então, porque eles também passaram por um processo de fechamento de plantas. Então, o que eles podem fazer, que é algo que, por exemplo, nós fizemos aqui, ou eles vão religar uma capacidade, plantas que tenham sido desligadas, ou eles vão investir em novos smelters para a produção de alumínio primário, tá? Mas isso depende de outras coisas. Então, depende de insumos estratégicos. Então, se você for produzir um alumínio primário, né, um smelter, ele precisa ter bauxita, ele precisa ter refinaria. E os Estados Unidos têm? Não tem. Eles têm uma refinaria de alumina operando. Então, eles vão precisar importar. E ele precisa fazer um investimento e a produção de alumínio primário, ela também precisa de contratos de longo prazo de energia. Então, tem uma questão aqui para ser equacionada, esse acesso a esses produtos importados. No curto prazo, e isso é onde entra o ponto de atenção aqui que nós temos que ter, é que certamente o abastecimento do mercado americano no curto prazo deve ser provido a partir de alumínio de fonte secundária, ou seja, de alumínio reciclado. Mas os Estados Unidos também não têm capacidade de reciclagem para atender a sua demanda nacional, o que significa que eles vão buscar essa sucata em outros mercados. Então, e esse é um ponto de preocupação nossa. Então, respondendo à sua primeira pergunta, o impacto no curto prazo das medidas do governo, implantadas pelo governo americano, no nossa dificuldade de acesso ao mercado consumidor relevante, no qual os produtos brasileiros têm total capacidade de competir. No médio e no longo prazo, significa que vai haver uma maior disputa no mercado internacional por sucata. E sucata fonte secundária é uma importante, uma fonte estratégica de suprimento de metal. Hoje, o mundo tem uma demanda, cerca de 33% da demanda de produtos de alumínio tem sido atendida por fonte secundária, através de sucata recuperada, 66% de alumínio primário. O Brasil, a gente tem hoje uma capacidade de reciclagem equivalente mais ou menos à metade da nossa produção primária e cerca de 60% do que é consumido no Brasil hoje já vem da reciclagem. Então, quando nós tivemos o fechamento de plantas no passado que estão sendo reativadas, a reciclagem ela assumiu um papel relevante no suprimento de metal nacional. Bom, Janaína, a indústria está com um problema na frente, está se mexendo. Você acha que esse muro de 25% vai rearrumar o mapa de exportações de alumínio no mundo? Ele vai gerar uma reconfiguração, certamente vai gerar uma reconfiguração. Isso afeta preço?
Num primeiro momento, Sim. tem um impacto, mas nós já observamos, por exemplo, que quando foram feitas as medidas, houve ali um aumento do LME, o alumínio ele tem os preços estabelecidos numa bolsa de metais em Londres, que a gente chama de o LME, London Metal Exchange. Ela segue uma orientação observando a oferta e demanda, os níveis de estoque de alumínio também. Houve um pico, houve uma elevação, mas desde o anúncio a gente já observou aí que já teve uma queda de mais ou menos 14%. Janaína, enfim, o que os Estados Unidos está querendo? Está querendo valorizar e que volte a industrialização no país. Aqui eles querem que nós voltemos a ser fornecedores de matéria-prima. Como é que os industriais estão vendo esse movimento? Tinha muita gente já com um projeto para implantar, para expandir e que paralisou. Como é que está isso internamente? Bom, essa medida a gente tem que olhar sobre dois prismas. Um dos riscos que isso apresenta para a indústria. Então, o risco que a gente tem é o acesso ao mercado. Temos um risco de desvios de comércio. E de escoamento de uma matéria-prima nossa que é importante, que é a sucata. Então, esses são os riscos, mas também existe a forma como a gente pode analisar isso do ponto de vista da janela de oportunidade que isso se abre para o Brasil. Então, quando a gente considera a janela de oportunidade, a gente está... primeiramente, a palavra de ordem é fortalecer as nossas vantagens competitivas. Então, a gente tem uma indústria que ela é integrada, que tem todos os elos da cadeia produtiva. Então, a gente tem a quarta maior reserva de bauxita, somos o terceiro maior produtor de alumina. Nós estamos hoje na 9ª posição no ranking global de produção de alumínio primário. Nós já ocupamos a 6ª posição. Quando nós fechamos algumas das plantas no passado, nós caímos para a 15ª, mas a gente vem recuperando. Então, e a gente tem uma cadeia verticalizada de produtos aí de maior valor agregado dentro da cadeia que a gente chama de downstream, e que ela é extremamente importante. Então, poucos países têm todos esses fatores em conjunto. E nós temos uma indústria que também fez o seu dever de casa, no sentido de investir, tomar decisões no passado que foram estratégicas e importantes para esse processo de reversão da desindustrialização que nós estamos tendo aqui, associadas, por exemplo, aos investimentos que foram feitos em autogeração e também em capacidade de reciclagem. Então, nós temos que fortalecer essas nossas vantagens competitivas e também a gente tem uma indústria que também tem feito o dever de casa em relação à matéria de sustentabilidade. A nossa intensidade carbônica hoje ela é 3,3 vezes menor que a média global. Então, seja em termos de qualidade, seja em verticalização ou falta de não dependência de insumos importados, a gente está muito bem posicionado. A gente tem Agora, você não percebe entre seus associados um movimento para investir lá fora, né? Montar plantas lá fora? Gerdau já fez isso, né? O grupo Votorantim também. Tem várias empresas que já estão nos Estados Unidos, né? Você acha que isso vai incentivar essas outras também a irem para os Estados Unidos e montar plantas lá? Ou vamos esperar a poeira sentar, ver até quanto o Trump vai eu diria segurar os 25? Grande parte da produção nacional e dos investimentos que foram feitos na indústria do alumínio ao longo dos anos foi pensando no fortalecimento da cadeia nacional e olhando para o mercado consumidor brasileiro, que ele é um mercado consumidor relevante. Hoje, o nosso consumo per capita de alumínio, que já cresceu do ano passado era 7,4, esse ano a gente está com um consumo per capita de 8,8 quilos por habitante. A média global é 22,4 quilos. Então, isso falta? Exatamente. Então, isso significa que a gente tem um amplo mercado interno. Exatamente, para crescer dentro do mercado brasileiro. E quando eu falo da preocupação com o desvio de comércio, é justamente isso. Na medida em que outros países, como a própria China, não conseguiam acessar o mercado americano ou por conta desse tipo de medida, ou o mercado europeu, porque eles têm outras medidas tarifárias disfarçadas, sofisticadas e disfarçadas, por exemplo, de questões de sustentabilidade, o Brasil passa a ser o outro grande mercado consumidor
que eles vão tentar escoar ou desviar essa produção. Então, nós temos os investimentos da indústria que foram feitos no Brasil, foram feitos pensando no atendimento do mercado nacional. Então, nós estamos muito bem posicionados. Então, em termos de atendimento da demanda do mercado nacional, a nossa indústria, ela não tem, por exemplo, a gente está menos vulneráveis às disrupturas e às pressões inflacionárias ou de preços que certamente vão ocorrer de países que, por exemplo, não têm todos os elos da cadeia produtiva que nós temos aqui. Bom, Janaína, nosso telespectador já sabe que 16% da nossa produção vai para os Estados Unidos. E os outros? Que tipo de exportação, que outro país fora os Estados Unidos é importante para o Brasil? A gente tem que olhar a cadeia como um todo, mas a gente tem, por exemplo, o Japão, a União Europeia também tem uma relevância, Austrália, Canadá. Então, nós temos outros parceiros comerciais dentro da Europa, a gente tem Itália. E quanto fica aqui no mercado interno? Se você considerar desde a etapa inicial, a gente tem a dinâmica de agregação de valor, ela não é só uma escolha, ela é uma decisão estratégica de desenvolvimento. Então, se você considerar da etapa inicial, que é a bauxita, 88% do que é extraído, produzido de bauxita, fica no Brasil para transformação em produtos de maior valor agregado. Tá? Então, obviamente que você tem uma taxa de conversão 2,8 toneladas para você transformar em alumina. Então, a alumina acaba gerando, e aí dessas, para cada 1 tonelada de alumina, você tem meia tonelada de produção de alumínio primário. Então, isso gera um excedente da alumina. O carro-chefe da nossa balança comercial é a alumina. Mas a gente tem capacidade para tudo que é extraído para ser transformado aqui no Brasil. América Latina, como é que vocês veem a América Latina? A América Latina é uma região de destino, até porque a gente tem laços, principalmente com a Argentina. Mas existem outros países e regiões nos quais a gente também tem um fluxo e parceria para exportação. Então, alguns contratos na parte primária, até pelos investimentos em consórcio, então tem takes entre partes relacionadas, então alguma parte de produção primária, de alumínio primário vai, por exemplo, para a Europa, vai para o Japão. Mas Estados Unidos é um deles, Canadá é outro grande parceiro na parte de alumina, e onde nós queremos ser competitivos são na parte de produtos de maior valor agregado. Maior valor agregado. Esse processo do Brasil eu acompanho há anos, né? Exato. Que é tentar fazer um upgrade da nossa matéria-prima transformada. Pergunta agora para ela. Essa indústria é uma indústria bastante, vamos dizer, pesada, né? Peso pesado. Você dirigir uma associação, uma mulher dirigir uma associação desse tamanho, você sente alguma diferença de tratamento? Como é que você enfrenta isso? Bom, de fato uma indústria pesada. Eu estou há 4 anos como presidente da associação, mas a minha história com a indústria do alumínio, ela vem de antes. Ela vem de antes. Então, antes de assumir a posição de presidente da ABAL, eu trabalhei antes no setor do ouro, fiquei ali uns 3 anos e meio, 4 anos, mas antes eu trabalhei durante 7 anos na indústria do alumínio e foi amor à primeira vista. Sim, é uma indústria que tem uma forte presença masculina, mas eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu fui muito bem recebida, nunca senti as questões, obviamente, de viés inconsciente, isso sempre existe. Mas isso não te atrapalhou? Não atrapalhou. Não atrapalhou a sua carreira? Eu tive oportunidades lá, eu sou muito grata à indústria por isso. Inclusive, quando eu fui trabalhar com ouro, eu saí do país.
E eles me trouxeram de volta. E me trouxeram de volta porque já conheciam o meu trabalho, então isso é uma demonstração clara. Deixa eu entender, Janaína, você largou ouro lá fora por alumínio aqui dentro, é isso? Eu voltei para o alumínio, exato. Eu saí trabalhando com metais nobres, mas porque eu já tinha uma relação. Então, assim, só que na ocasião eu trabalhava como uma das associadas, do outro lado da mesa. Então, eles conheciam o meu trabalho. Então, isso é uma prova de que é dado espaço, sim, é reconhecimento. Eu me sinto muito grata por isso, sempre fui muito bem recebida. E eu acho que é uma prova do pioneirismo dessa indústria, não só nas práticas de sustentabilidade, eles realmente, eles acreditam naquilo que eles conduzem, e eu sou a primeira e certamente não serei a última. Olha, Janaína, eu vou querer conversar com você daqui, sei lá, um ano. Quero ver o que vai acontecer com esse mercado americano, porque é muito difícil os Estados Unidos ter não sei quantas mil equipes para negociar com cada país e todas competentes. Isso aí vai dar confusão, eu não tenho quase certeza. Então, quero que você volte a conversar com a gente sobre esse assunto. Um ano tá bom, né, gente? Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Sônia, foi um prazer enorme. Eu espero voltar daqui a um ano com melhores notícias. É um mercado que ele está realmente altamente dinâmico. É uma montanha-russa de emoções, mas, enfim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tá bom. Namastê. Bauxita, muita bauxita para você. Obrigada. O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui na Band News.